Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Sou o irmão Wagner Mendes. Vamos estar meditando nas leituras diárias da revista da classe de adultos, lição de número 7, terceiro trimestre de 2025, com o tema da revista, a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Tema sugerido pela nossa CPAD, com o comentarista pastor José Gonçalves. Com o tema da nossa lição desta semana, uma igreja que não teme a perseguição. Vamos fazer a leitura diária deste sábado, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 5. Leamos a palavra do Senhor. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Bom, meus irmãos, podemos ver aqui, neste momento, nessa pequena leitura que fazemos da palavra de Deus, que neste momento os discípulos de Jesus estavam sendo perseguidos. Podemos ver aqui que Tiago, irmão de João, havia sido morto à espada pelo rei Herodes. O rei Herodes estava perseguindo os discípulos de Jesus neste momento. E dessa forma, Tiago foi morto à espada, que era irmão de João. E isso agradava. E vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender os discípulos, e nesse momento foi preso Pedro. Como eles estavam no momento do começo da Páscoa, pela lei dos judeus, não poderia haver mortes nem execuções no período da Páscoa. Nisso, Pedro foi preso, e depois desse momento ele seria morto. Herodes já tinha concretizado que ele seria morto após a passagem da Páscoa pelos judeus. Durante este período, Jesus mandou um anjo ali na prisão. E ali teve um grande clarão. Sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Veste-se e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. Mas essa situação ela foi realmente verídica. O anjo foi mandado por Deus para que salvasse Pedro ali da prisão, para que ele não viesse ser morto. Podemos ver aqui, meus irmãos, o quão é poderoso o nosso Deus. Que muitas das vezes acontecem situações na nossa vida que para nós, aos nossos olhos carnais, parecem impossíveis. Mas para Deus nada é impossível. Pedro estava ali preso, estava sendo perseguido pelo povo por pregar o evangelho de Jesus. Estava sendo perseguido, humilhado, foi preso. E na situação, como eles estavam no período da Páscoa, não poderia haver execuções, ele não poderia ser morto. Então ele foi preso. O rei Herodes mandou prendê-lo, e assim que passasse o período da Páscoa, ele seria morto. Mas Deus interviu pelo seu servo. Deus olhou pelo seu servo que estava passando por situações. Podemos tirar também lições desse pequeno trecho da palavra de Deus. Que muitas das vezes possamos passar por situações difíceis, por situações complicadas na nossa vida. Mas nunca devemos nos esquecer que Deus, ele é poderoso para reverter qualquer situação. Às vezes pode acontecer com nós situações que nós não fizemos, que estamos sendo injustamente, podemos estar sendo injustamente as pessoas possam estar nos julgando de uma forma errônea, de uma forma que nós não fizemos nada, injustamente. Mas não devemos tentar resolver essas situações com as nossas próprias mãos. Devemos estar sempre pedindo a Deus que nos oriente, porque sabemos que se nós estivermos de acordo com a vontade de Deus,
se nós esperar a provisão de Deus na nossa vida, seremos recompensados, seremos livres. Assim como aconteceu na nossa leitura diária anterior, com Paulo e Silas na prisão, no momento em que a prisão se abriu, que as portas se abriram, que as correntes se quebraram, eles poderiam ter fugido, mas sabendo que as consequências poderiam se tornar mais difíceis, poderiam se tornar piores. Eles seriam novamente perseguidos, e eles seriam novamente presos, e aí sim eles teriam uma justificativa para estar presos. Então eles fizeram de acordo com a vontade de Deus. Não tomaram nenhuma atitude, continuaram ali, porque dessa forma viram que eles eram pessoas boas, que eles não estavam ali por coisas que eles tinham feito erradamente, e aí eles foram soltos. Aqui nesta ocasião, como não teria como ter uma situação desta, e Deus, ele sempre faz as coisas diferentes, nunca faz coisas repetitivas, ele aqui mandou um anjo, um clarão ali na prisão que cegou a todos, e ali o anjo tirou a Pedro ali daquela prisão e o levou embora, Deus livrando ele da morte. Então podemos ver situações, quais são as situações a qual Deus, ele prepara para livrar os seus. Se nós estivermos de acordo com a sua vontade, se nós estivermos na direção de Deus, se nós estivermos sempre pedindo a Deus que nos oriente, assim como Paulo e Silas que oravam e louvavam a Deus, se estivermos na sua direção, pedimos a Deus que nos ajude a cada instante. Deus, ele sempre tem uma solução, ele sempre tem um escape para nós diante dessas circunstâncias. Mesmo que passamos por perseguições, mesmo que muitas das vezes possamos estar enfermos com alguma doença terminal, mesmo que muitas das vezes passamos por situações difíceis, podemos sofrer um sequestro, podemos sofrer um roubo, qual seja a situação, não importa. Deus, ele sempre vai nos ajudar, sempre vai nos dar um escape, e aquilo vai dar a nós uma experiência, para que lá na frente, muitas vezes, possamos falar do amor de Deus, do seu evangelho, daquilo que o Senhor fez por nós no nosso dia a dia, e que possamos ser exemplos para outras pessoas, para que sejam alcançadas pelo seu amor e pela sua graça. Que possamos refletir, que possamos pensar nessas situações, que possamos sempre estar ligados com Deus, sempre em alertas, porque mesmo diante das situações, mesmo diante das coisas que possam acontecer, de sermos perseguidos, de sermos humilhados, de muitas das vezes ficarmos abatidos, ficarmos tristes, passarmos por situações difíceis que aos nossos olhos carnais, nós muitas das vezes pensamos que não vai ter solução. Deus, ele é maior do que todas as coisas, Deus, ele sempre tem um escape, Deus, ele sempre tem algo para fazer por nós, porque somos seus filhos, somos seus escolhidos. Então Deus sempre vai nos dar uma alternativa, um escape, uma solução. Mesmo que passamos pela situação difícil, como sim temos o exemplo de quantas coisas Jesus passou por nós. Então sabemos que nós também podemos passar, sabendo que a nossa vitória é certa, que nossa solução é certa, por amor de Cristo, por amor de Jesus derramado com seu sangue na cruz do Calvário. Sabemos que teremos a nossa recompensa, seremos salvos por Deus e viveremos com Ele eternamente. Que Deus nos abençoe.